Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 16 minutos. Se você escuta podcast, com certeza ouviu falar sobre o podcast A Mulher da Casa Abandonada, que conta a história de uma brasileira suspeita de ter mantido por quase 20 anos uma empregada doméstica em situação análoga à escravidão. E o sucesso do podcast reacendeu o debate sobre a escravidão contemporânea e como ela se apresenta. Por isso, hoje convidamos o advogado, membro da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo, Jordânio Adjuto, para esclarecer esse assunto com a gente. Jordânio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito sério, como a gente falou. Muita gente ainda acredita aí que não temos mais esse problema, mas infelizmente ainda é minha realidade. Então, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante que felizmente veio à tona para a discussão aqui em sociedade. Então, para a gente entender melhor, né, o que caracteriza o trabalho análogo à escravidão? Bom, de acordo com o Código Penal Brasileiro, né, no seu artigo 149, ele estabelece quais são os elementos que vão caracterizar esse trabalho análogo ao escravo, como as condições degradantes de trabalho, que são aquelas incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais, jornada exaustiva em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho, que acaba acarretando danos à sua saúde ou mesmo risco de vida. Também o trabalho forçado, que é manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças, violências físicas e psicológicas, e também a servidão por dívida, que é fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito para prendê-lo ali naquele lugar. Ele vai estar sempre devendo e não consegue sair daquela condição. Então, quando a gente traz... Esses elementos é importante destacar que eles podem vir juntos ou isoladamente. Apenas um deles já caracteriza o trabalho análogo ao escravo. Entendi. Então, quando a gente traz esse tema, né, de trabalho análogo à escravidão para a modernidade, para o hoje, ele se apresenta aí de diversas facetas, né? E quando a gente pensa nesse tipo de trabalho, a gente logo associa a coisas rurais, né? A profissões aí que acontecem na zona rural, ou fábricas, ou construções, e assim, sem qualquer tipo de qualidade de vida em situações realmente precárias, né? Quais são as características, então, desse trabalho análogo à escravidão nesses ambientes rurais, que é geralmente o que a gente associa, né? E por que ele é tão comum nessas áreas? A utilização do trabalho escravo contemporâneo, ele não é um resquício de modos de produção arcaicos que sobreviveram provisoriamente à introdução do capitalismo, mas, na verdade, é um instrumento utilizado pelo próprio contexto, né, para facilitar a acumulação no processo de expansão. A superexposição do trabalho, da qual a escravidão é a forma mais cruel, ela é deliberadamente utilizada em determinadas regiões e circunstâncias como parte integrante instrumental desses contextos de produção. Sem ela, os empreendimentos mais atrasados em área de expansão, como é o caso muitas vezes da zona rural, não teriam a mesma capacidade de concorrer na economia globalizada. Assim, o crescimento da oferta de produtos agropecuários no mercado acabaria sendo mais lento, o que reduziria o ritmo de queda de preço de matéria-primas em escala global e prejudicando o comércio e a indústria que demandam sempre mais por menos. Enfim, é uma exploração em busca de lucro, infelizmente. E quando a gente pensa, né, nesses casos aí das zonas rurais, a gente acaba pensando que essas histórias, que essas situações estão meio que longe da gente, sendo que, na verdade, ela pode estar bem embaixo do nosso nariz, né? E o podcast, A Casa da Mulher Abandonada, que foi, inclusive, o gancho para a gente conversar sobre esse assunto aqui hoje, traz à tona, né, o trabalho escravo doméstico, que acontece nos grandes centros urbanos, às vezes no apartamento do lado do nosso, e a gente não sabe, né? Então, quais são as características, nesses casos, do trabalho análogo à escravidão doméstico? No ambiente doméstico, né, esse trabalho escravo contemporâneo, ele pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, quando a trabalhadora, praticamente a totalidade das vítimas são mulheres e são negras, é importante destacar isso. Isso é uma característica diferente do ambiente rural, onde predomina o trabalho masculino, mas nos lares é a empregada doméstica, a mulher é a negra. Ela é considerada como da família e não recebe salário. Ou então, quando ela não tem liberdade sequer sair de casa, é mantida ali sob um controle. Quando ela está sujeita a condições degradantes que ferem seus direitos fundamentais, como receber uma acomodação
sem condição de higiene, sem condição de conforto, ou quando ela é submetida, por exemplo, a jornadas de trabalho exaustivas, precisando estar à disposição para empregadores e empregadoras a qualquer hora e sem poder simplesmente dizer não para aquela demanda de trabalho. E no podcast a gente pôde ver, né, o caso que o Chico levantou no podcast foi meio que um presente da família quando, né, o casal se mudou para os Estados Unidos, e aí como um presente eles levaram a empregada doméstica e que trataram ela quase durante 20 anos nessa situação análoga à escravidão. Ele também vai falar sobre um outro caso de uma menina de 8 anos que foi pedir comida na porta, né, de uma pessoa, e a pessoa acabou aproveitando dessa situação e aí ficou mais de 30 anos, né, com essa família e com esse discurso, né, da família, mas que tem muito bem essas separações, assim, até onde essa pessoa pode ou não pode ir. É um jogo de poder muito intenso que acontece nessas situações, né? De a pessoa que está ali vivendo dentro daquela casa não poder comer a comida que fica dentro da geladeira, não poder usar as coisas da casa, né? E não ter dinheiro para comprar suas próprias coisas. Então, como é que ela vai refém, né? Realmente refém? E a Roberta falou desse caso, que foi por 30 anos, mas existem casos da pessoa que ficou 50 até 70 anos nessas condições, ou seja, é uma vida inteira, né, que a pessoa passa aí nessa situação. E dados do levantamento Conflitos no Campo Brasil 2021 revelam que no ano passado o país registrou o triste número de 1.726 pessoas resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. Olha só. Ainda de acordo com os dados, 2021 registrou 169 casos, um aumento de 113% em relação a 2020. É o maior número desde 2013, quando foram registrados 170 casos. Minas Gerais é o estado recordista nesse tipo de ocorrência, com 51 casos e 757 pessoas resgatadas de trabalhos precários e não remunerados. Pará e Goiás também aparecem em segundo e terceiro no ranking da Comissão Pastoral da Terra, que faz levantamento da série histórica desde 1985. A gente viu aí nessa reportagem dados alarmantes, principalmente para o nosso estado, Minas Gerais, que é o estado que mais resgata, então, trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então, pegando esses dados que a gente mostrou aqui, Jordano, eu queria saber por que Minas Gerais, né? Tem aí alguma explicação do nosso estado tá aí no topo dessa lista? Bom, nós temos aqui uma característica, né, de trabalho rural desde a nossa formação histórica, e Minas Gerais, eu sempre falo, acaba sendo uma miniatura do Brasil, né? O Darcy Ribeiro, no excelente livro dele, O Povo Brasileiro, conta a nossa história de desenvolvimento e como Minas Gerais ele foi o elo de ligação da unidade nacional, né? O ouro passava por aqui, as produções depois aconteceram aqui, a produção do café foi o momento que mais se trouxe escravos para o Brasil. E a gente vê esse resquício acontecendo até hoje dessa herança cultural, infelizmente. E nós sabemos que agora esse número tem aumentado porque o agravamento das condições econômicas leva a população a uma precariedade e ela acaba se sujeitando a qualquer condição de trabalho que, infelizmente, acaba favorecendo a ocorrência do trabalho análogo escravo. Agora, um número também, essa questão da elevação da quantidade de resgates que acontece em Minas também se deve à fiscalização. Minas Gerais tem uma postura bastante proativa na investigação e tem aumentado também a quantidade de denúncias para a fiscalização do trabalho, para o Ministério do Trabalho, que tem propiciado essa quantidade maior de resgates. Como você bem falou, né, existe aí essa relação, né, desse histórico brasileiro, né, desse histórico de escravidão no Brasil, que ainda é muito recente, né, e também o racismo, né, as marcas do racismo que isso deixou com esse sistema atual, que é muito bem transmitidas no livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e aí esse registro aí de 1.726 pessoas resgatadas da situação de trabalho análogo à escravidão atualmente, né? E esse é um paralelo que a gente tem que traçar, mas que ainda é muito deixado de lado por muita gente. Então, acho que é importante a gente ressaltar, né? É possível realmente a gente traçar esse paralelo desse histórico da escravidão no Brasil com o que acontece hoje? Sim, é possível. A herança histórico-cultural é uma das principais responsáveis pela naturalização do serviço análogo ao escravo. Isso decorre desde a implantação ainda da cana-de-açúcar no Brasil, onde os escravos vindos da África eram inferiorizados e submetidos à vontade
à época do seu senhor de engenho, e em virtude disso, altas jornadas de trabalho, a violência física, as condições degradantes de moradia, ainda, infelizmente, são reproduzidos em pleno século XXI. Além disso, acaba se notando uma vulnerabilidade econômica, como eu disse há pouco, e até mesmo uma vulnerabilidade educativa sobre os trabalhadores. Então, sem sombra de dúvida, as pessoas mais suscetíveis ao trabalho análogo à escravidão são os pobres, são os analfabetos, muitas vezes os imigrantes internos mesmo, né, de regiões do país, que acabam sendo iludidos por boas ou alguma proposta de emprego atualmente, não precisa ser nem tão boa assim. Então, essa questão histórica, a fragilidade social, precisam ser revisadas. Em razão disso, o Estado e a sociedade precisam atuar juntos, promovendo denúncias, promovendo a repressão e a divulgação desses casos. E eu destaco para a conscientização da população, que não pode se habituar com qualquer prática ou tolerar qualquer situação nesse sentido. A conscientização é a chave. Eu entendo muito que o explorador ele precisa se conscientizar do ser humano que ele está explorando. Enquanto não houver isso, a gente vai ter que, infelizmente, trabalhar com denúncias, com repressão e com essa ampliação da consciência. Jordano, agora que a gente fez então esse resgate histórico, né, e esse recorte também dos perfis desses casos que a gente levantou aqui hoje, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai realmente falar por que essas pessoas não denunciam, né, como que faz para denunciar. Então a gente vai para um rápido intervalo e você aí de casa aproveita esse tempinho para mandar sua pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é o 32999397416. Nós estamos aqui esperando a sua participação. Mãe Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 30 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando com o advogado, membro da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo, Jordano Adjuto, para saber então um pouco mais sobre como a escravidão se apresenta nos dias de hoje. Então seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada por estar esclarecendo aí, né, as nossas dúvidas sobre esse tema e retomando então o nosso assunto, né, a grande questão que fica é o que impede dessas pessoas de realmente denunciarem por essa situação que elas estão passando, né? Não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Porque as pessoas elas vão usar aí de estratégias para tentar manipular. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. De fato, né? Como a gente pôde até ouvir no podcast A Mulher da Casa Abandonada, nós vimos quão é difícil para o abusado tomar uma iniciativa, ele tem muito medo, ele é levado para condições muito extremas, físicas e psicológicas. A escravidão contemporânea ela acaba inviabilizando esse exercício da liberdade, mas isso acontece de várias formas, né? E não existe o direito de ir e vir, na medida que os trabalhadores são constantemente vigiados, muitas vezes por homens armados, que os obrigam a produzir, não obstante as péssimas condições, até que o serviço seja cumprido ou até que as infindáveis dívidas que nós citamos no começo, elas sejam quitadas. Já as demais formas de liberdade, como liberdade de pensamento, de expressão coletiva e ação profissional, elas também são cerceadas pela própria essência do trabalhador nessa situação. Então, eu acredito que essa condição de medo reduz a condição do próprio ser humano se orientar e muitas vezes sair daquela condição e até mesmo denunciar ou tentar escapar daquele ciclo perverso. Independente do contexto, né? O trabalho análogo à escravidão, ele afeta a vida dessas pessoas de todos os aspectos, ainda mais falando de pessoas que às vezes passam a vida inteira nessas condições, é a única realidade que elas conhecem. Eu queria saber quais que são, então, os impactos que isso causa na vida dessas pessoas, seja durante o período em que elas estão vivendo, seja talvez depois de elas conseguirem se libertar, como que elas carregam, né? Quais são as marcas que isso deixa, né? Sem dúvida, os impactos são muitos, né? Danos à saúde física, à saúde psicológica, justamente decorrência da violência e dessas situações degradantes de alimentação, de acomodação, e além do próprio trabalho em si, que muitas vezes acontece em jornadas absolutamente exaustivas, com muitas horas por dia. O trabalho é realizado sob sol e chuva,
um trabalho com muito esforço e sem qualquer tipo de equipamento de proteção e muitas vezes sem, por exemplo, água potável para que o trabalhador, né, exerça ali a atividade. Então, os impactos são muitos, né, desde questões físicas e principalmente emocionais e psicológicas. É realmente a degradação, é a redução do ser humano a um objeto. A gente vê também, por exemplo, no caso do podcast, né, Mulher da Casa Abandonada, que muitas vezes essas pessoas elas são privadas até de ter acesso a serviços de saúde, né? A vítima desse caso do podcast, ela estava com um tumor enorme que os patrões, entre muitas aspas, não permitiam que ela tratasse. Ela teve uma ferida na perna que ficou infeccionada por mais de um ano, até que finalmente ela foi tratar. Enfim, né? Então, as pessoas que, além disso tudo, além dos danos físicos, no caso, né, causados pelo próprio trabalho, também tem os possíveis problemas de saúde que a pessoa pode vir a desenvolver. Porque a vida, né, acontece isso com a gente e elas não podem nem mesmo procurar ajuda médica para poder se tratar. Então, é uma complicação em cima de complicação aí, uma situação muito séria, né? Roberta, você quer falar? Fazer uma pergunta, então, como que é a vida dessa pessoa que ela conseguiu ser resgatada depois, né? Você que acompanha também, com certeza, mais de perto, de que formas essa pessoa é amparada nesse resgate? Acontece que o analfabetismo, a ignorância dos direitos, a falta de perspectiva de vida e de oportunidade de trabalho acabam alienando os resgatados que conviveram nesse mundo de escravidão. E, infelizmente, por falta de uma rede de amparo social, políticas públicas, as pessoas retornam à sua situação de origem, que muitas vezes é uma situação miserável, e elas, por incrível que pareça, frequentemente retornam para a condição de trabalho escravo, mesmo depois de uma conquista ali da tão desejada liberdade, que é física, mas não existe uma liberdade econômica, então a pessoa ela é só parcialmente resgatada. Então é necessário aperfeiçoar as medidas de acolhimento desses trabalhadores vitimados e da prevenção da ocorrência dessa violação gravíssima de direitos humanos. Nós precisamos não só punir, a gente precisa prevenir, e aí é uma questão de contexto, principalmente econômico-cultural, envolvido. E aí, quando uma denúncia desse tipo de trabalho é recebida, né, como que é feita a investigação desses casos e como que é feito o resgate dessa vítima? Bom, nós temos aí a questão dos órgãos responsáveis pelo recebimento de denúncia, principalmente o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela recebe essas denúncias, é feito um processo de investigação e apuração. Nós vimos isso no podcast, né, da Mulher da Casa Abandonada, foi nos Estados Unidos que aconteceu, mas lá foi acionado o FBI, que ficou durante um grande período levantando provas e até mesmo convencendo a vítima a depor, a manifestar a sua situação. E ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo, mesmo com um amparo policial. Então, existe toda essa rede, existem os canais de denúncia, tem um número telefônico, você pode ser discado para o número 100 sempre que houver a suspeita de denúncia. O próprio site também da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é www.ipe.cite.trabalho.gov.br, pode direcionar as denúncias que vão ser investigadas pelos órgãos governamentais. Jordana, enquanto você falava, a gente mostrou para o pessoal de casa algumas imagens, né, de alguns casos aí que ganharam destaque na mídia, de realmente pessoas que trabalhavam aí em situação análoga à escravidão. E aí, para a gente então reforçar, né, caso alguém então desconfie de alguém que está aí sendo vítima ou que está cometendo esse crime, o primeiro passo para a denúncia é procurar esses canais que você passou, realmente procurar esse aparato, né, oficial? Sem sombra de dúvida, né? O poder público, ele tem esse dever, essa obrigação, e ele tem os elementos necessários para fazer a apuração e a repressão. Muito embora nós temos visto nos últimos anos um sucateamento, principalmente do Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais de trabalho, que existe um número muito reduzido. Nós estamos praticamente há quase 10 anos sem concurso público para preenchimento de vagas, e a gente sabe que é necessário ter toda essa estrutura para
ir em loco verificar as condições. Isso é uma fiscalização que não dá para ser feita virtualmente, pela internet. Ela demanda uma estrutura física. Então, nós precisamos de recursos, atenção do governo e colaboração da sociedade para sempre acessar esses canais e manifestar a intervenção pública. E como que é a punição para pessoas que cometem esse crime? Sendo aí uma pessoa na área rural, na área urbana, como que é a punição da pessoa que comete esse crime? Nós temos as repressões desde econômicas, que é a aplicação de autos de infração, com valores que podem ser exigidos dos infratores, e nós temos também as punições previstas no próprio Código Penal, as punições criminais. São previstas penas de reclusão de 2 a 8 anos, além de uma multa também nesse contexto, correspondência à violência cometida. Essa pena ela pode ser aumentada se o crime for cometido contra crianças ou adolescentes, ou mesmo se ele for realizado por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E na última semana, a OAB de Minas Gerais instaurou uma comissão de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Qual que é a importância, então, da gente ter esse reforço aí a mais, né, para esse enfrentamento? Essa foi uma iniciativa fundamental do nosso presidente Sérgio Leonardo, que designou a doutora Lívia Miraglia, que é uma professora, doutora do UFMG, que trabalha há muitos anos com a pesquisa e o atendimento, inclusive, gratuito das vítimas para exercer os seus direitos. E, como ela mesma destacou na fundação, é muito importante essa comissão dentro da OAB para que a entidade possa ajudar as vítimas a não rescindirem nessa prática, inclusive com relação aos autores. Não adianta fazer apenas o resgate sem que as pessoas tenham acesso aos direitos mínimos e fundamentais e tenham uma vida digna, de fato. É preciso evitar que elas voltem para aquela situação. Então, a OAB tem um papel institucional muito importante, né? Nós, os advogados, precisamos colaborar, como cada um de nós ali dentro da sociedade tem um papel e uma função, e nós precisamos zelar pelos direitos dessas vítimas do trabalho escravo contemporâneo. Esse amparo é fundamental, até porque a gente viu aí ao longo da nossa entrevista que os danos causados, né, por esse tipo de crime, né, eles não acabam quando a pessoa é libertada. Então, realmente, né, os danos eles ficam, sejam danos sociais, sejam danos econômicos, sejam danos físicos, danos psicológicos, enfim. Então, esse amparo, né, para que a pessoa realmente consiga ter uma vida digna depois de ser liberta é muito importante. Então, eu queria deixar agora esse espaço para a gente enfatizar realmente para o pessoal de casa a importância dessa conscientização, da importância de entender que esse é um problema que ainda existe e de fazer a nossa parte, denunciar, caso a gente desconfie. Então, deixo aí aberto o espaço para você. Eu acho que é fundamental a gente entender que a libertação física é só uma das facetas. Nós precisamos, de fato, libertá-los economicamente. Se essas pessoas não tiverem condição de um trabalho digno, elas vão acabar retornando para essa condição. E isso envolve também o apoio da liberdade emocional, eu digo até liberdade espiritual, né? Nós somos seres muito mais complexos do que uma mera primeira abordagem pode parecer. Então o trabalho ele é complexo, ele tem origens históricas e nós precisamos aí colaborar para esse novo momento planetário, né? Nós estamos no século XXI, é inadmissível um ser humano explorar um irmão, o próximo, dessa forma. Então, nós precisamos realmente nos conscientizar. Essa é a palavra que eu deixo aqui como mensagem final. Jordano, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer aí todas as nossas dúvidas, porque realmente é um debate que tem que ser levantado, isso não ficou no passado, pelo contrário, está muito presente nos dias de hoje, né? E fica aí, então, convite para o pessoal de casa, tanto para acompanhar esse podcast, que realmente levantou aí esse debate, e também para cada um fazer a sua parte, porque isso não são casos isolados, é um problema social, então todo mundo ali tem um papel muito importante. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer te receber aqui no Manhã Diversa. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Vamos nos conscientizar. Obrigada. E daqui a pouquinho, você não sai daí de casa porque o Gabriel Luterbach chegando aqui no nosso estúdio para deixar a gente por dentro do que rolou no mundo dos esportes esse final de semana. Então não sai daí, que é rapidinho.